Bom dia a todos. Juízes capítulo 9. Abimeleque, um homem mau. Lembram-se que no capítulo anterior, narramos que Gideão teve 70 filhos e um com uma mulher em Siquém chamado Abimeleque? Pois esse Abimeleque era ganancioso, mau e assassino. De maneira covarde, ele assassina seus 70 irmãos para poder se tornar um líder de sua tribo. Porém, isso desagrada sobremaneira ao Senhor. Diz a Bíblia que dos 70 irmãos, só um escapou, Jotão, o filho mais novo de Gideão, ou Jerubaal, versículo 5. E Abimeleque foi coroado rei, versículo 6. A Bíblia sempre nos mostra, com exemplos, pessoas que fizeram o certo e pessoas que fizeram o que era errado. Pessoas que matavam e morriam para defender seu povo e seu território, e pessoas como esse Abimeleque, que por inveja, ganância e maldade mata seus próprios irmãos, pois ele era filho de uma concubina e não filho legítimo, já que a sua mãe era cananeia, e resolve usurpar do poder e comete uma maldade sem precedentes. Esse Abimeleque vai até Siquém, onde viviam os parentes de sua mãe, e esses concordam que ele era irmão deles. Versículo 3 diz assim: disseram, é nosso irmão. E assim ele arrecada ouro e prata, dados a ele da casa de Baal-Berite, e com esse dinheiro ele aluga homens maus como ele, vai até a casa de seus irmãos e mata todos, com exceção de Jotão, o filho mais jovem. O detalhe que a Bíblia nos mostra, dizendo que foram mortos sobre uma pedra, significa que eles foram oferecidos como animais em sacrifício sobre um altar de pedra. Terrível, né? E todos os cidadãos de Siquém proclamaram Abimeleque como rei. Por outro lado, Jotão se põe no cume do monte em Gerizim. Lembram-se que esse é o monte da bênção? Contrário ao monte Ebal, que é o da maldição? Jotão escolhe instruir o povo usando uma parábola, a parábola das árvores, que mostra que só indivíduos baixos têm desejo de governar os outros. Os que têm ocupações dignas estão ocupados demais para quererem ser reis. Diz assim, versículo 9, a oliveira respondeu, deixaria eu o meu óleo? Ora, o óleo representa o unguento, a unção usada pelos sacerdotes na unção dos reis, e também fornecia combustível para dar luz, bem como é usado na alimentação. Por isso, não podia deixar seu importante trabalho para ser rei. A figueira, do versículo 11, também diz, deixaria eu minha doçura? Representando que não deixaria de ser doce e alimentar o povo para ser rei. A videira, versículo 13, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens? Ou seja, deixaria eu de ser usado no altar de Deus, pois o vinho era derramado ou sobre o solo ou sobre o altar nas libações religiosas. Deixaria eu minha função de agradar a Deus para reinar sobre homens? E o espinheiro, versículo 15, respondeu, venham, refugiem-se na minha sombra, ou seja, com um sentimento que se autodeclarava importante, ameaçava consumir os cedros do Líbano se as outras árvores não lhe concedessem a devida deferência. O espinheiro seco é geralmente o início de grandes incêndios que destroem tudo ao seu redor, ou seja, aqueles que fizeram do espinheiro seu rei estavam com o seguinte dilema: se lhe fossem fiéis, desfrutariam de uma proteção efêmera, tola e passageira, e se lhe fossem infiéis, ele os arruinaria. Foi isso que aquele povo escolheu. Jotão então conclui sua parábola dizendo: se vocês realmente procederem corretamente, esquecendo tudo que Gideão fez por vocês, alegrem-se com Abimeleque, mas se não, que saia fogo de Abimeleque. Versículos 16 a 20. E assim, Jotão fugiu para Beer. Versículo 21, que significa poço. E no 23, diz que Deus
suscitou um espírito que pôs aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E assim, após reinar por apenas 3 anos, eles fazem uma emboscada contra ele e dizem, versículo 28, quem é Abimeleque? Levantam-se contra ele e Gaal pelejou contra ele. Mas Abimeleque toma a cidade com seus homens e mata a todos que o tinham proclamado rei. Versículo 45. Abimeleque queima o templo que servia de fortaleza para os homens de Siquém e vai para Tebes. Versículo 50. E quando ele estava na cidade, uma mulher lança uma pedra sobre sua cabeça. Versículo 53. E ele, sentindo que iria morrer, e com vergonha de ter sido morto por uma mulher, o que feria grandemente a honra de um guerreiro, pede ao seu escudeiro que o matasse. Versículo 54. O que o jovem fez. E assim, vendo seus homens que Abimeleque estava morto, voltam para suas casas. Versículo 55. E todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Versículo 57. Literalmente sobre a cabeça de Abimeleque. Assim, ele recebe a justa punição por seus males, que foi chamada de a maldição de Jotão. Versículo 57. Os homens de Siquém e Abimeleque foram todos devorados, como Jotão havia profetizado. O que eu aprendo aqui? Muitas coisas, mas principalmente que temos que fazer aquilo que Deus pede para que façamos, dando sempre o nosso melhor aos outros. Se é oliveira, dê seu óleo para ungir, para iluminar, para alimentar. Se é figueira, ofereça sua doçura para amenizar os sofrimentos e alimentar almas cansadas. Se for videira, ofereça seu vinho para agradar a Deus e aos homens. Não almeje ser o espinheiro, que incendeia tudo por onde passa, e só tem em seu coração a ânsia pelo poder, mas não para curar, mas sim para destruir. Faça o que puder para tornar esse mundo melhor, e assim Deus lhe pagará conforme as suas obras. Quer receber o bem? Faça o bem. Quer ser ganancioso e fazer o mal? Receberá sem dúvida em porção dobrada o mal que fizer. Amém? Vamos continuar nosso aprendizado com essa fonte inesgotável de sabedoria, que é essa palavra. Um abraço e até amanhã.